Nós vamos falar sobre um Deus que ele tem um propósito, e os propósitos dele não podem ser frustrados. Nós fizemos nas quintas-feiras, nós começamos a fazer um estudo sobre o livro de Daniel. Alguns de vocês estiveram aqui, nós estudamos o livro de Daniel, e nós falamos sobre como Daniel fazia parte do propósito muito maior que era o propósito de Deus para nós. Queridos, e o propósito de Deus para o seu povo, ele é um propósito, presta atenção nisso, coletivo. Mas também é um propósito individual. Você faz parte desse propósito. Mas não é só você o propósito. Você faz parte dele. Mas Deus, ele tem um propósito coletivo, que é o propósito de João 3,16. Ele enviou o seu filho, que é o mesmo propósito desde Abraão. Ele enviou o seu filho para que morresse na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando Deus chama Abraão, e nós estudamos também as quintas-feiras, nós estamos estudando agora, nós estudamos o livro de Gálatas na última quinta-feira, e Paulo ele cita Abraão e ele vai falar assim: olha, é o mesmo propósito. Quando Deus chama Abraão, ele já fala que era para todas as nações. Todos seriam abençoados em Abraão. E o propósito de Deus é que houvesse um povo que caminharia com ele, e que todos os outros povos em volta olhariam e falaram assim: tem alguma coisa diferente naquele povo. Quando eles passam, é diferente. Eles transmitem outra coisa. O olhar deles é diferente. Enquanto todos estão apavorados por falta de água, lá o Senhor está mandando a provisão dele. E isso faria com que os outros povos se aproximassem e falassem assim: mas eu quero também isso aí. E assim o nome do Senhor seria glorificado. E por muito tempo, desde a saída do Egito, o povo começa a viver e ele começa a experimentar os milagres de Deus, e Deus começa a fazer grandes coisas, e os povos em volta vão olhando e falam assim: certamente há alguma coisa diferente com aquele povo, porque ele vem para as batalhas em menor número muitas vezes, ele vem para a batalha sem carros fortes como tem os filisteus e os outros mais, mas eles vencem a batalha. E aí o nome do Senhor era glorificado, e o propósito do Senhor se cumpria, porque o nome dele era glorificado. Os outros se aproximavam dele, viam que não havia necessidade de muitos deuses, um Deus era suficiente, um único Senhor. E esse era o propósito: reconciliar aquilo que foi rompido, trazer o homem de volta para Deus. E Deus segue cumprindo esse propósito, e os reis passam e todos. Só que tem um determinado momento em que há uma divisão em Israel. Há uma divisão entre as famílias de Israel. Depois da morte de Salomão, um dos seus filhos, ele toma o poder e ele começa, e todos chegam perto dele e falam assim: olha, Roboão, como será o seu reino? Será como o do seu pai? Porque o seu pai nos infligia um peso muito grande. E Roboão, ele ouviu o conselho dos mais velhos, e os mais velhos falaram assim: olha, faça o seguinte, fala com eles, você vai aliviar o peso sobre eles, e você vai ganhar todas essas pessoas. Mas os mais jovens, aqueles que andavam com ele no dia a dia, trouxeram para ele e falaram assim: não, fala com eles que se o dedo do seu pai que a sua mão do seu pai era pesada, o seu dedo vai ser mais pesado do que a mão dele. E presta atenção nisso, queridos, porque isso é algo muito importante para nós entendermos o Evangelho e entendermos aquilo que é o propósito de Deus para nós. Entendermos o que é viver o livre-arbítrio. Roboão escolheu seguir o conselho dos mais novos. Ele escolheu. Foi uma escolha dele. Quando ele escolhe seguir o conselho dos mais novos, a maior parte das tribos de Israel, quase todas, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, possivelmente meia tribo de Manassés, fica do lado de Roboão. Não, nós vamos ficar com você porque nós conhecíamos Davi, nós queremos seguir a Davi, nós queremos estar com a família de Davi. Mas todas as outras tribos, eles ficaram conhecidos como Judá, todas as outras tribos falaram assim: o que temos nós com Davi? O que temos nós com você? Agora você percebe que aqui nós não estamos falando necessariamente de que Deus tinha isso como propósito.
Nós não estamos falando que esse é o propósito. Isso acontece por uma escolha. Isso é livre-arbítrio, queridos. Nós temos escolhas. Nós temos oportunidade de escolher. Nós somos muito prontos, às vezes, a entender que tudo que acontece conosco é a vontade de Deus, e não necessariamente é. Tem coisas que são frutos das nossas escolhas, das nossas decisões. É assim que nós cremos. Existem outras igrejas que pensam diferentes, que pensam que tudo está traçado, que tudo está definido e determinado por Deus. Tanto é que para essas igrejas, quando você pergunta assim, qual é uma característica de Deus? Fala aí para mim, alguém, uma característica de Deus, por favor. Amor. Mais uma. Bondade. Nós falaríamos justiça. Para essas igrejas, você sabe qual é a característica de Deus? Soberania. Deus é soberano, Ele faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, é assim. E nós não entendemos dessa forma. Nós entendemos que Ele é soberano, sim. Mas Ele abre mão, por amor a nós, dessa soberania para te dar o livre-arbítrio. Isso para você é uma oportunidade, mas também é uma responsabilidade. Responsabilidade. Roboão escolhe seguir o caminho dos mais jovens. E quando ele fala, as tribos são divididas. E agora nós temos Israel e Judá. E Israel muitas vezes estava em guerra contra Judá. Judá em guerra contra Israel. Fruto de uma escolha. E não da vontade de Deus. E o tempo vai passando. E chega um momento que os reis de Israel, que não eram descendentes de Davi, eles começam a fazer tudo o que é mal aos olhos do Senhor. Acabe, com Jezabel, com todas aquelas situações de Elias profetizando e perseguindo os profetas de Baal. Tudo isso acontece das tribos que compõem Israel. E aí, um rei da Síria se levanta e conquista Israel. Conquista Samaria, que era a capital de Israel. E quando ele conquista, ele pega todas aquelas pessoas e espalha. E leva para outros lugares. E ali Israel já não tinha mais um povo, mas permanecia um remanescente que era Judá. Judá permanecia, mas Israel já não era mais. Até que chega um momento em que Judá também começa a ter reis que fazem aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor permanece com eles, e o Senhor insta com eles, e alguns reis vêm, bons como Josias, mas outros fazem o que é mal aos olhos do Senhor. E o Senhor fala assim, olha, também não me agrado de Judá. O propósito de Deus permanecia. O propósito de Deus era que aqueles homens e mulheres, aquele povo que Ele chamou para Ele lá em Abraão, fosse a menina dos olhos dele, que os outros olhassem e falassem assim, aqueles homens caminham com Deus, e eu quero isso. Notem que, se aquele povo, olha a importância, esse povo fazia parte do propósito de Deus. A queda desse povo simbolizava para os demais que Deus não era como Deus Todo-Poderoso. Só que Deus não pode compactuar com o pecado, Ele não compactua com o pecado. Ele vai achar outra forma de cumprir o seu propósito, porque o propósito não vai deixar de ser cumprido. Mas se nós nos calarmos, se nós optarmos por fazermos outra coisa, se nós escolhermos outro caminho, o Senhor vai achar um caminho para o seu propósito sem nós. Compreendem, gente? Que a vida com Cristo não é uma vida de eu me aproximo de Ti, Senhor, porque eu quero ser abençoado. A vida é eu me aproximo de Ti, Senhor, porque eu entendo o Seu propósito e eu quero fazer parte disso. Se somos herdeiros de Deus em Cristo, nós somos co-herdeiros na Sua obra. Falamos disso também na quinta-feira. E agora Judá vem um império mais poderoso do que Judá. O Império Babilônico, com Nabucodonosor. Ele vem e ele conquista Judá. Agora não tem mais Israel e não tem mais Judá como nação. Ele escolhe os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais ricos e leva para a Babilônia. Nabucodonosor. Com eles vão Daniel, pelo menos que a gente sabe exatamente, né, que a história conta.
Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram, na verdade, muito mais pessoas, cerca de 10.000 pessoas foram levadas. Quem fica em Judá são os mais pobres. São os mais pobres. Ficam lá em Judá. Só que Nabucodonosor, só que o propósito do Senhor permanecia. Não tinha mais Israel como nação, não tinha mais Judá como nação. Mas havia homens e mulheres comprometidos com o Senhor que não se deixavam contaminar com outras coisas. E isso é suficiente. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando chegaram a Nabucodonosor, o homem que cuidava deles lá falou assim: olha, daqui os manjares do rei, se alimentem, porque dentro de tanto tempo vocês vão se apresentar ao rei, e é importante que vocês estejam bonitos e tal. Então eles viraram e falaram assim: nós não queremos nos contaminar com nada disso. Nós não queremos nos acostumar com as benesses do rei. Nós não queremos nos acostumar com esse tipo de comida. Sabe por quê, queridos? Presta atenção nisso. Você se torna escravo daquilo que você se acostuma a viver. Se Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel começassem a se acostumar com a comida do rei, eles ficariam presos ao rei. Estariam presos ao rei, porque aquela comida era a comida do rei. E eles falam assim: nós não queremos isso, nós vamos continuar no nosso caminho. E então o homem vira para eles e fala assim: mas eu não posso fazer isso, porque se vocês chegarem diante do rei e vocês não estiverem com a aparência adequada, se vocês estiverem inferiores àqueles outros que estão se alimentando, o rei vai chamar a minha atenção. Eles falam assim: faça uma prova conosco. Faça uma prova conosco. Deixa a gente comer o que a gente quer comer. Volta daqui a tanto tempo e vê como é que nós vamos estar e compara com os outros. E quando aquele homem voltou, o rosto deles era diferente. Olhava para os outros homens, olhava para eles e via que o semblante deles era diferente. E ele falou assim: olha, como que vocês quiserem, faça do seu jeito. E Nabucodonosor, ele começou a olhar a vida daqueles homens, de Sadraque, Mesaque, Abednego, de Daniel, de tal forma que durante a sua vida ele começa a se aproximar do Deus de Israel. Os deuses eram reconhecidos, como eu falei no início, pela grandeza das nações que os serviam. Mas Deus é Deus Todo-Poderoso, e Ele glorifica e exalta o seu nome, mesmo que a nação não exista mais. E Nabucodonosor começa a falar: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. O propósito está vivo. O propósito permanece. Mesmo que a nação não exista mais, o propósito permanece. O Senhor vai cumprir os seus propósitos. Por isso, queridos, quando as pessoas falam assim: o mundo está tão difícil, daqui a pouquinho ninguém está acreditando em Deus, mas papo furado. O Senhor é Deus. Vai sempre ter a igreja do Senhor. Os propósitos dele não falham. Se não for conosco, vai ser com outros. Mas eu quero que seja comigo, porque eu quero fazer parte disso. Então, quando Nabucodonosor manda eles para a fornalha, né? E aí depois sai da fornalha, tem mais um homem andando por exemplo. Não tem um negócio diferente nesses homens. Nabucodonosor morre, o filho de Nabucodonosor, alguns tratam como filho, outros não, mas ele tem uma visão lá de uma mão, falando, escrevendo um negócio lá, ninguém consegue interpretar aquilo. Nabucodonosor teve sonhos, ninguém conseguia interpretar, e só Daniel podia interpretar. E a mão estava escrevendo lá, e chamavam Daniel, e Daniel falava qual era o que a mão estava escrevendo e como seria, e aquilo que Daniel falava acontecia, porque o Senhor era com ele. E o tempo foi passando. Nabucodonosor, no final da sua vida, ele fala assim: não há Deus como o Deus de Israel. Leiam essa história. Leiam o livro de Daniel. Aqueles que não puderam participar com a gente às quintas-feiras nós lemos juntos. Leiam, porque vocês vão ser muito edificados nessa perspectiva de um Deus que zela pelo seu propósito, entendendo o que está acontecendo ali. E vem outros reis. Dário tem contato com Daniel também, gosta de Daniel,
armam uma situação para Daniel ser lançado na cova dos leões, tá? Ele fica, não sabe o que fazer, tenta de todo jeito não mandar, porque ele gostava de Daniel. Mas quando Daniel vai, ele nem dorme aquela noite, é assim que eu percebo, que eu gosto de ver. E ele chega bem antes do sol nascer e ele grita e fala assim: Daniel, o Senhor seu Deus te livrou dos leões? E Daniel grita lá de dentro e fala assim: sim, Senhor, tão certo como vive o Senhor, eu estou aqui dentro e o meu Deus fechou a boca dos leões. Queridos, essa é a história da qual nós fazemos parte. Aleluia! Esse é o propósito do qual nós fazemos parte. Mas Deus ainda queria restaurar Israel como nação. O propósito dele não morreu. E lá em 2 Crônicas 36, 22 fala assim: vem outro rei, agora rei da Pérsia, que toma conta de toda aquela região. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, porque Jeremias já tinha dito que aquela tristeza duraria um período, mas não duraria toda a vida, que eles voltariam ao seu lugar. Nessa altura, Nabucodonosor já tinha destruído o templo de Israel. Nabucodonosor também tinha destruído todos os muros, o templo de Jerusalém e todos os muros de Jerusalém. Tudo estava caído, acabado. Só os mais pobres dos mais pobres estavam lá, sofrendo. Mas no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, despertou o Senhor o espírito de Ciro, porque o Senhor atua em quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. Aleluia! Rei da Pérsia, se aqueles que eram para ser do Senhor se calaram, o Senhor atuou no coração daqueles que eram os mais importantes. Rei da Babilônia, rei da Pérsia, para cumprir o seu propósito, o qual ele fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém. O Senhor Deus dos céus, que não é mais o Deus de Israel, agora é o Deus dos céus, de todas as coisas. Não era esse o propósito do Senhor desde o início? Olha como o Senhor, mesmo na adversidade, mesmo quando as coisas aparentemente não estão dando certo, olha como o Senhor continua glorificando o seu nome. Depois a oração de Nabucodonosor é linda. Veja no final do livro de Daniel. E depois de Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me carregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele, e suba, volta, vai preparar a casa do Senhor seu Deus. Vai preparar. E ali o Senhor começa a restaurar a nação de Judá. Não foi pela força dos guerreiros de Judá, não foi pela força de ninguém, foi pelo próprio Deus. E eles começam a voltar a Judá, começam a restaurar o templo de Jerusalém. E quando eles começam, agora não é fácil, queridos. Não pensam que a caminhada vai ser fácil. Não pensem que a caminhada vai ser fácil. Pode não ser. Pode ser, pode ser. Mas pode não ser. Quando eles voltaram, tinha alguns homens poderosos lá, Sanballat, Tobias e outros mais, que começaram a falar assim: não, mas não pode isso não. Esses caras estão falando, e começaram a mentir para ele. Falaram assim: olha, eles estão tentando construir aquilo ali para se rebelar contra você. Eles não vão te servir mais. O dia que esse templo e esses muros estiverem preparados, eles vão se rebelar contra você. Aí o rei fala assim: então para aí, pede para parar de construir. Mas o povo foi se fortalecendo e eles começaram a construir novamente. E Deus começou a levantar outras pessoas, e se levanta outro rei. E aí tem todas as histórias como histórias de Esther, que aproximam o povo de Israel dos reis da Pérsia. E aí depois os reis falam assim: não, é para continuar. Deus continua levantando homens como Esdras, que volta
para restaurar Israel, para restaurar Judá, a comunhão de Judá com Deus. Ele vem como sacerdote, pega as leis, ensina as pessoas, capacita as pessoas. Olha, você precisa aprender. O primeiro momento era restaurar o lugar de adoração. Queridos, você precisa restaurar o lugar de adoração no seu coração. Sabe, muitas vezes nós vemos tantas vezes a igreja que o nosso já virou coisa comum para a gente, como eu falei lá no início. E não pode virar coisa comum. Sabe, tem aqueles homens e mulheres que tiveram o primeiro encontro com Deus e ali eles se sentiram cheios de Deus e falaram assim: não, esse Deus é aquele que eu quero seguir com ele para a minha vida toda, isso e aquilo. Só que chega um momento, as dificuldades da vida, os desafios do dia a dia, o evangelho equivocado, às vezes, que frustra. Chega um momento que a gente, não, vou continuar indo na igreja porque eu gosto do pastor, ele torce pelo Fluminense, eu também. Vou continuar indo na igreja porque o Calvino é muito legal. A voz do pastor Luiz Daniel me faz bem. Teria muitos motivos para continuar vindo à igreja. Mas já não arde mais. Já não queima mais no seu coração a paixão por Deus que tem que queimar. Glória, glória. Tem que arder, querido. Tem que ser apaixonado por Deus para continuar na obra. Quando Esdras volta, ele podia ficar no lugar dele, ele estava no bom lugar, mas ele quis voltar, porque o coração dele queimava por Judá, queimava pelo propósito de Deus. Você precisa restaurar um lugar de adoração. Você que não ora, você precisa voltar a orar. Você que orava de joelhos e parou, você precisa voltar a orar. Você que lia a palavra e não lê mais, você precisa voltar a ler. Glória a Deus. E foi isso que Esdras começou a fazer. Esdras restaurou um lugar de adoração. Mas sabe o que aconteceu? Quando você começa a restaurar um lugar de adoração, não seja inocente demais. Porque o inimigo começou a se levantar contra eles. E pode começar a se levantar contra você também. Aí o Senhor levanta outro homem chamado Neemias, que era copeiro do rei, que comia do bom e do melhor, que vivia junto com o rei no seu dia a dia. E o rei percebe que Neemias está triste. Fala assim: por que você está triste? Porque, rei, o meu coração está aqui te servindo, mas ele também arde pelo meu povo que sofre. Estando mais perto de Deus, querido e querida, o teu coração precisa arder pelo Senhor, mas precisa também arder por aqueles que sofrem. Aleluia. Porque esse é o propósito, de salvar a todos. O seu coração precisa queimar por Deus, mas precisa queimar também pelos seus irmãos e irmãs. E Neemias falou assim: eu não posso ficar aqui, rei, perto de você tranquilo, porque o meu povo está sofrendo lá em Judá. E o Senhor fala: volta com ele, vai lá. Eu gosto tanto de você, Neemias, eu quero que você volte depois para ficar comigo. Mas pode ir. E Neemias foi para reconstruir os muros. Foi para reconstruir os muros. Mas ele não foi simples. Quando ele viu as ameaças que ele enfrentava para reconstruir os muros, olha o que está escrito lá em Neemias 4, 16 a 18. Presta atenção, queridos. E aí nós vamos terminar com esses versículos. Como precisa ser a nossa caminhada com Deus. Quando Neemias viu tudo, pode colocar. Quando Neemias viu tudo que estava acontecendo, Deus começou a dar ele estratégia. Deus precisa te dar estratégia. Você precisa, primeiro é Deus que precisa, você que precisa pedir a Deus estratégia, para que você viva o propósito que Deus tem para você. Sabe, Deus tem um propósito, querido, para cada um de nós. E esse propósito, ele se liga no propósito coletivo de Deus, que é esse que nós estamos falando aqui.
tá? E salvar o mundo. Mas você precisa pedir ao Senhor que Ele te dê sabedoria e estratégia. Porque tem gente perdendo muito tempo com picuinha, com coisa pequena e se afastando do propósito de Deus. Olhando para aquilo que fulano e fulano ficam levantando e fazendo e perdendo tempo de cumprir aquilo que Deus tem preparado para você. Sabe o que Neemias fez? E sucedeu que desde aquele dia, quando ele viu como os inimigos se levantavam contra ele, metade dos meus servos trabalhava na obra e a outra metade deles tinha lanças, escudos, arcos e couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Nenhuma casa ficou desprotegida, ficava homem armado em todo lugar, porque se o inimigo viesse, eles estavam preparados para combater. E assim precisamos ser nós como igrejas. Cada pessoa, cada alma, cada vida que o Senhor traz para cá, nós temos que dobrar os nossos joelhos e intercedermos por ela, para que o diabo não as tome, em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor tem construído aqui, que Ele vai construir, não podemos perder, e nós precisamos ser vigilantes, para que a gente não perca, em nome de Jesus. Metade deles tinha lança na mão, a outra metade com escudo, os arcos e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Pode passar, por favor, Marcos. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas, os que carregavam, cada um com uma das mãos ele fazia a obra e na outra mão ele tinha uma arma. O pastor não está falando para ninguém estar armado, nada disso. As nossas armas são espirituais, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. A palavra me fala isso. Aleluia, meu rei. Louvado seja o nome do Senhor. Pode passar, Marcos, mais um. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Sabe quem toca a trombeta? É o que vigia. É o que vigia. Ele está vigiando. Quando os inimigos se levantam, ele toca a trombeta. Porque o muro era grande, eles não tinham gente suficiente para ficar em todos os lugares. Então eles ficavam espalhados. Precisavam de alguém que tocasse a trombeta. E quando a trombeta era tocada, aonde a trombeta era tocada, todos eles se juntavam naquele lugar para se defender. Entenderam? O muro era grande, eles estavam espalhados. O que tocava a trombeta, a hora que a trombeta era tocada, todos se juntavam naquele lugar para defender os que estavam em perigo. Essa é a igreja que nós queremos ser em nome de Jesus. Uma igreja que quando alguém tocar a trombeta, quando alguém disser que está em perigo, quando alguém levantar alguma questão, nós vamos em nome de Jesus nos unir em oração. Nós vamos em nome de Jesus nos unir em amor, para que o nome do Senhor seja glorificado e seja exaltado, e nenhum de nós se perca, porque é isso que o diabo quer. Mas nós não vamos deixar, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. O Senhor continue falando para você dessa história. Nós somos de Abraão ao retorno de Judá. Amém? Os caras de pé, vamos orar ao Senhor. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe poderosamente. Eu vou orar por você que está se sentindo pequeno, se sentindo pouco importante, para que você compreenda o quão importante você é na obra de Cristo. Eu vou orar por você que está focando em outras situações que tem te impedido de viver o propósito de Cristo, para que você esqueça tudo aquilo que não glorifica ao Senhor e que você se envolva na obra do Senhor, conforme Ele tem para você, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor tem falado conosco nesta manhã, e nós glorificamos e exaltamos ao Teu nome por isso, ó Deus. Nós te exaltamos, ó Deus, pelo Teu amor por nós. Te pedimos perdão, ó Pai, pelas nossas falhas, perdão pelas nossas dívidas, ó Deus, em nome de Jesus. Perdão, ó Pai, por todo momento que deixamos de fazer a Tua vontade. Perdão, ó Pai, por todo o tempo que nós estivemos mais preocupados com nós mesmos, ó Pai, ou entendendo que a igreja existia para nos servir, ó Deus, ou que o próprio Deus existia para nos servir, ó Deus, enquanto, ó Pai, nós compreendemos agora o propósito muito maior para o qual o Senhor nos tem chamado, ó Deus, em nome de Jesus. Faz-nos, ó Deus, homens e mulheres comprometidos com o Teu propósito, com a Tua glória, com a Tua honra, com a salvação, ó Deus, que o Senhor tem proposto para toda a terra, ó Deus, em nome de Jesus.
Opera em nós, ó Pai. Fortalece a tua igreja. Que nós sejamos um contigo, ó Deus, e um com o outro. E que o teu nome seja exaltado e glorificado neste lugar, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos diante de Ti cada uma das vidas aqui presentes. Senhor, enche-os com Teu Espírito, em nome de Jesus. Enche-os com Teu Espírito. Dá o escudo, ó Deus, para que eles possam, ó Deus, resistir no dia mau, para que os dardos inflamados do inimigo não cheguem até eles. Dá a espada, ó Pai, a couraça da justiça. Calce, ó Pai, os seus pés com o Evangelho do Senhor. O cinto, cinge-os, ó Deus, em nome de Jesus. Toma-os em tuas mãos, dê da tua armadura, Deus, que em tudo teu nome seja exaltado e glorificado em nós, em nome de Jesus. Amém.